Fala aí, seus ilícitos! Bora mais para um vídeo? Eu sou Silvio Rodrigues, então, por obséquio, senta o dedo no like e vamos pro vídeo. Nesse vídeo iremos falar sobre os leilões de imóveis e sua história, de onde surgiu e por que existem os leilões. Uma informação importante: não existe leilões somente de imóveis, mas também de carros, motos, aeronaves, alimentos, rodovias e aeroportos. Enfim, há uma infinidade de tipos de leilões. Mas aqui vamos falar de leilões de imóveis, ok? Então vamos lá. Bom, segundo os historiadores, os leilões foram desenvolvidos pelos assírios por volta do ano 2000 a.C. A negociação era usada para vender os peixes pelos melhores preços oferecidos pelos interessados. Mais tarde, em 500 a.C., na Babilônia, as mulheres eram disputadas em leilões. Ao invés de dinheiro, era a força bruta que determinava o vencedor. A competição em leilões ocorre por meio de sucessivas ofertas de valores ascendentes. Tanto a forma quanto o método pode variar de um país para outro e tem sofrido alterações ao longo do tempo. Em português, a origem do termo leilão vem do árabe vulgar alan, que quer dizer aviso, e remete à publicidade do evento, o convite que deve ser visto por todos. Mas, com o passar do tempo, o mundo dos leilões evoluíram. Em 1556, a profissão de leiloeiro foi instituída na França e surgiram os meirinhos leiloeiros, que eram os funcionários públicos nomeados pelo rei francês para avaliar, negociar e vender bens deixados por morte ou executados pela justiça. Na mesma época, Portugal e outros países também passaram a ter seus leiloeiros oficiais. No Brasil, desde o século XVII, era comum os leilões em praças públicas, principalmente com a negociação de escravos, indígenas e africanos. Com o passar das décadas, os leilões se aprimoravam com a venda de todo tipo de bem móvel ou imóvel, de lotes de minérios a propriedades. Mas, com a chegada da família real ao Brasil e sua instalação oficial no Rio de Janeiro, o leilão teve uma grande expansão no país, tornando-se uma atividade comercial muito prestigiada. O fluxo de mercadorias vindas de outros países aumentou consideravelmente com o passar do tempo. Isso fez com que o número de participantes e organizadores também aumentasse, gerando assim a necessidade de se regulamentar a atividade. As primeiras determinações vieram com o decreto de 1851, que estabeleciam aspectos sobre a publicidade e a organização dos leilões. No Brasil, a afirmação do leilão com uma atividade comercial se deu ao longo do século XIX, com o fim do monopólio exercido pela coroa portuguesa em 1808. Houve um aumento de fluxo de mercadorias que chegavam todos os anos ao porto do Rio de Janeiro, a maior parte delas formada por manufaturas europeias. O aumento do número de agentes de leilão e sua atuação no mercado brasileiro gerou a necessidade de regulamentação dessa atividade, efetuada inicialmente por meio do decreto de 1851. Porém, somente na década de 1930
profissão de leiloeiro seria finalmente regulamentada. Porém, a atividade dos leiloeiros e os agentes foi prevista pelo Código Comercial do Império de 1950. Os leilões nos dias atuais, eles continuam tendo seu espaço no cenário econômico atual. A modalidade demonstra uma grande capacidade de se reinventar e se adaptar às novas necessidades. Sem dúvida, a última grande revolução foi a possibilidade da realização de leilões online, sem que os participantes precisem se dirigir a um local físico para isso. Os leilões pela internet garantem total segurança e comodidade aos participantes, além de conferir mais agilidade às operações. A versatilidade da internet também permitiu o surgimento de novas modalidades de leilão, como aqueles promovidos por pessoas físicas e os leilões de centavos, que ficaram muito populares há um tempo atrás. Todos esses aspectos fazem com que os leilões tenham um mercado muito receptivo por aqui, permitindo a rápida negociação de bens e um negócio acessível para um grande número de pessoas. Podemos dizer que aqui no Brasil hoje há dois tipos de leilões: o leilão judicial de imóveis, que está vinculado a um processo judicial, em que o juiz determina a venda do imóvel segundo a lei do Código de Processo Civil Brasileiro. O processo que culminou com o leilão pode ter tramitado na Justiça. Essa venda em leilão judicial pode ocorrer por dívidas contraídas ou outras indenizações. O segundo tipo de leilão é o extrajudicial de imóvel, ou, como é conhecido, pela Lei de Alienação Fiduciária de Imóvel, que é o tipo de leilão que não há necessidade de um processo judicial vinculado. Ela se baseia na Lei de Alienação Fiduciária de Imóvel número 9.514 de 1997. Estes são os casos em que um imóvel vai a leilão, resultante da inadimplência de um financiamento. Essa modalidade foi criada da necessidade dos agentes financeiros em recuperar de forma fácil e rápida os imóveis financiados, quando o comprador não consegue honrar a dívida e fica inadimplente. Pela lei de alienação fiduciária, o banco consegue rapidamente ter a posse do imóvel que foi financiado para leiloá-la e recuperar a dívida que foi contraída por esse comprador. Nesses leilões, o arrematante, que é o comprador dos imóveis em leilões, ele precisa ter um acompanhamento profissional de um advogado especialista na área de leilões, pois esse negócio tem suas peculiaridades e muitas vezes poderá ter surpresas pelo caminho. É um método de aquisição e acumulação de patrimônio, se for de maneira profissional, as compras de leilões e imóvel. Você viu como é o mundo dos leilões de imóveis? Você se interessa por essa atividade comercial? Então não esqueça de contratar um especialista na área de leilões. Caso tenha interesse de comprar imóveis em leilões, que às vezes você poderá comprar por até 50% de desconto. Então é isso aí. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima. Até mais!